Parece que chega uma hora que a gente cansa. Parece que você faz, faz, mas pra você o resultado não vem. Eu tive essa reflexão agora e normalmente, na verdade, eu nunca faço vídeo pro YouTube e eu falei assim, eu vou fazer dessa vez porque eu preciso de mandar esse vídeo para alguns grupos que eu tenho hoje. E eu já percebi, exemplo, né, porque que eu tava tendo essa reflexão. Eu sei que o meu conteúdo, ele super funciona nos stories e não funciona no feed. E a questão não é o meu conteúdo em si, é eu não saber fazer o conteúdo pro feed, porque o meu conteúdo normalmente ele é mais extenso, ele é mais uma reflexão. Mas nos stories, pra quem já me acompanha, vai dar muitas visualizações. E eu me frustro quando eu passo esse conteúdo, eu tento fazer ele aqui, né, em forma de vídeo e posto no feed e ele não tem engajamento. E é onde a gente começa a se frustrar. Eu quero que você olhe para sua vida, e eu tô falando de uma situação específica que aconteceu agora comigo, e você normalmente enfrenta situações onde você percebe que você faz a sua parte, você sabe que você é boa em alguma coisa, que você realmente é boa, porque resultados falam a verdade, e quando você olha para o resultado do seu trabalho, ele existe. Você tem pessoas que são impactadas por aquilo que você faz ou pelo produto que você vende, mas você não consegue às vezes escalar no lugar que deveria, né? Na maioria das vezes nós estamos enfrentando isso aonde? Nas redes sociais. E isso vai deixando a gente cada vez mais ansioso. E se a gente realmente não sabe gerir essa emoção que acontece, a gente desiste. Eu estou fazendo esse vídeo justamente porque eu tenho grupos de mentalidade sarada, onde nós direcionamos a nossa mente para alcançar um objetivo que é relacionado ao corpo, né? Então, o que nos sabota quando a gente entra num processo onde nós temos que seguir dieta e realizar treinos? A sua mente. Não é a falta de um treino, né? Não é nem mesmo a falta de você saber como se alimentar, porque todos nós sabemos como deveríamos nos alimentar para, né, ter um resultado, para emagrecer, para hipertrofiar. A gente sabe. O que a gente tem ali com o nutricionista é um direcionamento específico para você, é um ajuste ou outro que vai realmente lapidar o seu resultado, mas a informação, o conhecimento, nós temos. Só que o que não faz a gente chegar lá? Justamente a falta de gerir a nossa mente para alcançar um objetivo. E eu ensino isso nos meus cursos. Só que eu sou um ser humaninho igual a todo mundo que vai se frustrar ao longo do processo. Eu tenho que treinar agora, por isso que eu tô meio bagunçada assim, porque vocês que me acompanham nos stories sabem que eu não me arrumo pra ir pra academia em relação à maquiagem nem nada. Eu transpiro muito, então eu vou sem. Já vou abrir meu pré-treino aqui, que eu comprei ontem. Ai, caiu, peraí. Ah, eu sou ótimo. Tá vendo por que dá certo meu conteúdo nos stories? Porque é muito mais natural. E quando eu entro pra fazer uma coisa que eu preciso de estrutura, como é pro feed às vezes, não dá certo. Então, gente, eu acho isso aqui muito massa. Não sei se vocês são tipo, parecidas comigo, mas eu adoro essas coisas diferentes. Aqui tá o pré-treino, e aí eu coloco isso daqui, aqui, e puxo com a seringuinha, e aí normalmente eu coloco 2 ml no início, né, tipo, quando eu começo, eu volto, eu sempre alterno os meus pré-treinos, e aí depois, quando meu organismo ele acostuma muito rápido, eu uso a dosagem completa, mas só 2 ml pra mim já funciona. Daqui a pouco eu tomo, porque senão se eu tomar agora e não for rápido pra academia, 3 minutinhos ele já bate, aí o negócio não vai ficar bom aqui, eu vou ficar super acelerada, mais do que eu já sou. Qual é a reflexão de hoje? Você já percebeu que essa vida corrida sua, essa correria que você tem vivido não tem te levado ao resultado que você deseja? Só que aí você começa a acreditar que são vários outros aspectos fora que estão interferindo nessa sua falta de resultado. Mas você nunca teve uma análise onde, peraí, será que não é o esforço excessivo que está impedindo que eu chegue em determinado lugar? Isso foi o que eu cheguei à conclusão hoje, porque na maioria das vezes a gente só olha para aquilo que nós temos que fazer. E eu sempre disse que, né, nós somos movimento, temos que nos colocar em movimento para que o resultado seja alcançado. Mas existe um outro movimento que ele é muito mais importante e nós não damos tanta atenção para ele, que é um movimento que nós devemos fazer para dentro. É um movimento que aparentemente para os outros que estão ao nosso redor vai parecer que a gente está em silêncio, que nós estamos parados e que nós não estamos fazendo nada, mas nós estamos. É um movimento de reflexão, é um movimento de olhar para o passado, e eu quero falar sobre o passado daqui a pouquinho, porque é importante para você saber olhar para o passado com a ótica certa para que ele possa te dar força para continuar.
E muitos de vocês sabem, quem me segue no Instagram há mais tempo sabem a minha história, né, a minha volta da Austrália para o Brasil, a questão do câncer do meu pai e o quanto eu sou resiliente. A gente teve, vocês viram um resultado incrível que eu tive de antes e depois no meu corpo. Então eu tenho uma certa propriedade para falar sobre isso aqui que eu vou falar agora. E eu só quero fazer esse vídeo justamente para que você possa, em alguma parte dele, se inspirar e trazer uma ação diferente para o seu dia. Porque talvez se eu tivesse passado por um vídeo igual esse, eu não teria ficado, né, como eu fiquei alguns 8 anos atrás, estagnada em um certo lugar, por não saber como agir e por deixar as minhas emoções tomarem conta de mim e me levar a resultados indesejados. Então, esse movimento, ele precisa ser feito. Esse é um movimento que a gente precisa de parar para realmente analisar para onde nós estamos querendo ir. Você tem clareza daquilo que você realmente quer? Muitas das vezes eu não tinha, hoje eu tenho. Quando a gente tem clareza de um objetivo, quando a gente realmente sabe aquilo que a gente quer, nós podemos ter a gente pode realmente ter o privilégio de fazer algumas pausas para realmente ver aonde que está as habilidades, onde estão as habilidades que nós devemos desenvolver, as capacidades. Nós precisamos de olhar para lugares que normalmente a gente não olha, né? Como que está o meu emocional, como que está o meu sentimento. Quando, há 5 anos atrás, quando eu aprendi mais sobre as leis universais, eu entendia que, eu percebi que eu estava agindo completamente ao contrário delas. E é pelo fato de eu não entrar em harmonia, de não ter esse conhecimento prático, é que eu patinava muito na vida. Eu fazia, mas eu não saía daquela faixa ali. E isso é muito triste porque por alguns meses você até entende. Por alguns anos você começa a ficar muito frustrado. E se você começa a perceber que isso vai ser sempre assim, se você não mudar alguma coisa de uma forma radical, é onde você vai perdendo o prazer de viver essa vida. E aí o câncer do meu pai, ele me ensinou muito. Ele me ensinou muito sobre isso que eu faço hoje, porque foi justamente esse problema que nós passamos juntos que fez eu largar tudo e abrir o ISC. E foi justamente na questão da análise do que a gente fez em relação ao meu pai, sobre os pensamentos que ele tinha, né, que ele teve ao longo da vida, quais foram as ideias fixas que realmente ficavam ali martelando a mente dele, que trouxe, né, que realmente se concretizou nesse plano físico. E olha que loucura, né? Muitos de nós não sabemos ainda olhar para cada situação entendendo que há sempre dois polos. E muitas pessoas que pudessem talvez estar no meu lugar teria visto essa fase difícil da minha vida de uma forma completamente diferente, poderiam ter vivido de uma forma completamente diferente. E eu fui muito resiliente. E eu sempre via ali no dia a dia uma oportunidade para me tornar cada vez mais forte. Porque ao longo desses últimos 10 anos, eu percebi uma coisa. Eu não era resiliente porque eu tinha técnicas infalíveis de foco, de determinação, de concentração, para não procrastinar, para não me sabotar. Não, não foi isso. Foi técnicas simples que hoje eu ensino de graça no Mentalidade Sarada, justamente porque foi algo que foi libertador para mim, que salvou a minha vida. Quando a gente dá um passo fora do Mentalidade Sarada, você vai se aprofundar, você entra no método ISC, mas eu sempre peço que vocês façam esse desafio de uma forma gratuita primeiro, tá lá no meu Instagram, no link da minha bio. Eu começo ele basicamente todo início de mês. Então, se dê a oportunidade de fazer isso, você vai perceber que existem técnicas muito simples, porque se não for simples, no meio da vida que você vive hoje, provavelmente você não vai colocar em prática. E eu desenvolvi essas técnicas na minha experiência. Então você pode às vezes personalizar essas técnicas para a sua vida, porque vai ser diferente da minha. Só que a base, a essência, ela é a mesma. Então, quando eu passei por esses 2 anos com meu pai, eu percebi que eu tinha um diálogo mental extremamente forte. Extremamente forte. Esse diálogo mental não me permitia desistir de forma alguma, até porque não tinha como desistir do tratamento do meu pai. Só que aí eu percebi que eu conseguia levar essas técnicas para qualquer outro âmbito, seja para um relacionamento que eu iniciei depois, seja para uma profissão nova que eu comecei, seja para algo simples, como ir para a academia todos os dias, fazer a dieta todos os dias. E aí foi onde eu encontrei um segredo, que eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas isso é muito sobre o que eu passei. Eu comecei a perceber que a gente não pode construir o hoje pensando apenas
naquilo que a gente vai de fato conseguir como resultado no futuro. A gente precisa de construir o hoje, dando o nosso melhor, como a única escolha. Qual que é? Eu sempre falo, aqui e agora. Como eu posso agir da melhor forma? Qual é a minha melhor escolha? Qual é de fato o melhor que eu posso dar para o aqui e agora? Sabe por quê? Não é porque isso vai reverberar no seu futuro, mas é porque amanhã talvez você vai ter um desafio muito maior para enfrentar. Mas se você tiver feito, construído o seu passado de uma forma sólida, bem embasada, conquistando pequenos desafios diários, você consegue olhar para o passado, tirando ali uma lição aprendida para te fortalecer no dia de amanhã. Porque se todos nós estamos aqui em um processo de evolução, significa que novos desafios surgirão. E você vai precisar se tornar cada vez mais forte. Só que você não se torna forte amanhã. Você se torna forte agora. Então agora eu estava passando por um problema, que eu estava vendo o quanto o meu engajamento nos meus stories aumentou muito. Porque eu estou entregando conteúdo valioso ali, então muitas pessoas estão interagindo. E aí eu fiquei pé da vida, porque o vídeo que falava o assunto parecido não deu nem 1000 visualizações. E aí você fica assim se perguntando, gente, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer isso. E se você manter esse diálogo interno na sua mente, acredite, você vai ser bem sucedido, porque você não vai conseguir fazer isso. Tendo esses tipos de pensamentos, eles não vão te levar a lugar nenhum. Imagina, ontem eu expliquei em alguma das turmas, em alguma das mentorias em grupo, que é justamente sobre isso. Quando a gente olha para a questão do pensamento, sentimento e ação, imagina se você é uma pessoa tímida e você tem pensamentos de pessoas tímidas, né? Pessoas tímidas que têm medo, então fica pensando, nossa, eu não vou fazer isso porque o que aquela pessoa vai falar de mim? Ah, eu não vou fazer isso porque... Então, um pensamento, uma mente de uma pessoa tímida é completamente diferente de uma cabeça, de uma mentalidade de uma pessoa extrovertida. Concordam? E sabe o que acontece? Uma pessoa que tem essa mentalidade tímida, uma pessoa que realmente tem pensamentos de uma pessoa tímida, ela não vai conseguir agir de uma forma extrovertida, porque isso gera um sentimento que paralisa essa pessoa. Então a ação ela não vai ser tão diferente da forma como ela sente, como ela pensa, vai ser apenas um reflexo. Então onde é que está o principal ponto a ser modificado? Quando eu enfrento um desafio, é na ação final? É a ação ali que eu preciso de mudar? Ou eu preciso de voltar esses passos e trabalhar justamente aqui, aonde eu tenho controle através da minha mente consciente? Muitas das vezes, aquilo que nós estamos fazendo de forma repetitiva está nos colocando em ciclos viciosos que estão nos levando aos mesmos resultados, é porque nós estamos agindo baseado naquilo que foi implantado na nossa mente subconsciente, que foram as nossas crenças, hábitos, né, de muitos anos. Só que nós temos o poder, nós temos uma mente consciente que se fizermos da mesma forma que foi feito anteriormente, através de repetição e intensidade, nós conseguimos mudar o que eu chamo de programas, né? Programas que foram instalados. Se você quer trabalhar no seu celular agora com um programa de vídeo, né, um InShot, um CapCut, você vai ter que instalar esse programa. Senão você não vai conseguir usar nenhum outro programa que já esteja instalado no seu celular para fazer essa mesma ação e te levar no resultado que você deseja. Então, para que você se coloque em uma rotina, para que você consiga, né, realizar aquilo que você está tendo dificuldade agora, seja a dificuldade no treino, na dieta, seja a dificuldade no seu trabalho, seja a dificuldade no seu relacionamento, existe um programa específico que você precisa instalar. E o que isso significa? Qual que é o resumo da ópera? O resumo da ópera é que, sabe aquilo que você está fazendo agora? Não sei o que você está fazendo, não sei em qual momento você está assistindo esse vídeo. Sabe o que você está fazendo agora? Faça uma pergunta para você. Você está fazendo o seu melhor no aqui e agora? É a melhor forma de agir? É a melhor escolha que você pode ter? Se for, perfeito. Sabe por quê? Não porque isso vai reverberar no seu futuro, mas porque agora você está construindo o seu passado. E na maioria das vezes, quando você está enfrentando um desafio, você recorre às suas memórias. Porque as memórias, elas têm o poder de te lembrar de determinadas situações onde você teve sucesso ou fracasso. E dependendo da intensidade desse sucesso, desse fracasso, você consegue se ancorar neles para tomar uma atitude. Então você sempre está aqui com a sua mente. Só que você precisa aprender a lidar com a sua mente a seu favor. Senão, você entra num ciclo de sabotagem.
Se você ainda está muito perdido nisso, eu tenho esse treino que ele é gratuito, chama Mentalidade Sarada. Entra nele lá agora e faça as técnicas. São técnicas simples. Por que são simples? Justamente porque se não for simples você não faz. Precisa ser prático, você precisa de colocar isso no seu dia a dia. Eu te garanto que da mesma forma que eu saí de desafios impactantes, você vai conseguir sair de onde você está agora. Eu não consigo fazer por você as técnicas, mas o que eu consigo fazer por você é te entregar essas técnicas. Então, só faça a sua parte e faça virar rotina, porque o resultado de quem alcança o que deseja é a constância que você coloca nesse processo e não o esforço. Não aquele esforço, aquela vida corrida que você julga, né, necessária para que realmente você alcance o que você deseja. Às vezes, o movimento mais importante que você precisa de fazer é o movimento para dentro e não esse movimento para fora, porque muitas vezes esse movimento para fora, esse esforço excessivo, só está sendo uma forma de compensar habilidades que você ainda não tem bem desenvolvido. Quais são essas habilidades? As habilidades de pensar a seu favor, as 6 habilidades mentais, que eu chamo dentro do ISC dos 6 músculos mentais. Então, se você ainda não tem acesso a essas habilidades, você não sabe desenvolver, não tem problema. Quando tiver oportunidade, você entra nas minhas turmas. Mas agora, o que você pode fazer por você realmente, sabe o que é? É se perguntar se o que você está fazendo é o que você realmente quer. Se você teve tempo para escolher, ou essas escolhas foram escolhas da sua família, do seu marido, do seu namorado, da sua esposa, dos seus pais. O que você faz hoje está realmente ressoando com o seu coração? E o que você pode fazer agora para realmente ter um resultado diferente? Então construa agora o seu passado. Construa agora o seu melhor, porque amanhã você vai precisar de recordar de momentos impactantes onde você foi vitorioso, onde você realmente conseguiu transpor esses obstáculos para que você fale, cara, aquele dia eu consegui, hoje eu vou conseguir de novo. Então hoje nunca é apenas sobre hoje. Hoje é sobre o passado que você constrói para fortalecer o seu futuro, naquele dia que você realmente precisar. Então faça diferente e faça virar rotina.